TemaCast. Oi, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é o Francisco Seixas e hoje vamos falar sobre alguns acontecimentos de 2017, principalmente aqueles acontecimentos que não tiveram lá muita repercussão nas mídias de massa, mas que nem por isso deixaram de ser importantes para a vida da gente, né? E para falar sobre isso, me acompanha o meu amigo sommelier Jorge Virgílio. Olá, Francisco. Olá, ouvintes. Como assim sommelier? O pessoal vai achar que essa é uma palavra chique para dizer que eu sou cachaceiro, Francisco. Não, depois mais adiante no episódio o pessoal vai entender. Lembramos aos nossos ouvintes que este é oficialmente o último episódio do ano e então entraremos de férias e retornaremos no ano que vem, provavelmente em fevereiro ou março. E não se esqueça que o TemaCast não chega até você pelo apoio das lojas Pirani, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa. E se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a continuar e também a crescer, entre no nosso site temacast.com.br e lá você vai encontrar os botões para poder nos ajudar. Ou então, se você preferir, você pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. E lembrando que as doações feitas lá no Patreon são feitas em dólares e as doações feitas no apoia.se são feitas em reais. O episódio vai começar agora, então bora lá! Brasileiros criam nanoantibióticos contra infecção resistentes. Pesquisadores brasileiros criaram um método que combina minúsculas partículas de prata com um antibiótico para tentar vencer a crescente resistência das bactérias aos medicamentos convencionais. Em testes preliminares de laboratório, a abordagem mostrou bom potencial para enfrentar formas resistentes do micróbio E. coli, que às vezes causa sérios problemas no sistema digestivo humano. De acordo com o pesquisador gaúcho Matheus Borba Cardoso do CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá em Campinas, São Paulo, o principal responsável pelo desenvolvimento da estratégia, ele diz o seguinte: alguns sistemas podem até funcionar melhor do que diz respeito à capacidade de matar as células bacterianas, mas o ponto-chave é que as nossas partículas combinam um efeito grande contra as bactérias com o fato de que elas são inofensivas para as células de mamíferos como nós, seres humanos. Cardoso e seus colegas assinaram também um estudo recente na revista especializada Scientific Reports, no qual descreve o processo de produção da arma antibacteriana e seu efeito sobre os micróbios. Testes feitos pela equipe mostraram que o conjunto afeta de forma específica as células da bactéria E. coli, tanto as de uma cepa de ação mais amena quanto a de uma variedade resistente a antibióticos, sem ter o mesmo efeito sobre as células humanas. É claro que ainda é preciso muito trabalho antes que a abordagem dê origem a medicamentos comerciais, mas no curto prazo, sistemas semelhantes poderiam ser usados em casos muito graves, nos quais pacientes com infecções hospitalares já não respondem a nenhum antibiótico. Para um emprego mais generalizado, provavelmente será necessário substituir o recheio, entre aspas, de nanopartículas de prata por outras moléculas, muito mais compatíveis com o organismo humano. O trabalho teve financiamento da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e o grupo de Cardoso já havia utilizado nanopartículas para inativar o HIV e atacar somente as células tumorais em casos de câncer de próstata, poupando as células saudáveis. E eu acho essa notícia muito legal. Que bacana que esse experimento, provavelmente no futuro muito próximo, vai trazer medicamentos muito mais eficazes, e que bacana que
que foi uma descoberta de brasileiro, não é mesmo? Exatamente, Francisco. Para o pessoal ver que as acusações do Maluf, né, de que o pessoal fica estudando aí o sexo dos anjos e gastando dinheiro da FAPESP, não A criação da prótese começaram em 2015 como parte do mestrado do pesquisador paulista Rodrigo Salazar, da Universidade Paulista, a Unip, e também colaborou com o projeto na parte de modelagem o designer gráfico catarinense Cícero Moraes. Exatamente, Francisco. Isso aí também é um tapa na cara aí do pessoal que fala mal da Unip, né? Que rola isso aí lá em São Paulo, né? O pessoal da USP, principalmente, sacaneia o pessoal da Unip. Toma aí. Principalmente depois que a Unip começou com o ensino à distância, né? O EAD, né? Aí o pessoal, só tá formando aí esses cursos superior babaquinha à distância, que ninguém aprende nada. Deixando aí, né, os rolos de lado, vamos passar aqui para a próxima notícia, né? Francisco, vamos falar agora de agricultura, Francisco. É o tema Cast Rural. Opa, vamos lá. Um agricultor ousado, né, que aposta na honestidade humana, abriu uma lojinha que não tem vendedor, caixa nem câmeras de segurança. Na barraca, o cliente chega, compra o que quiser, deixa o dinheiro em uma caixinha, né, e pega o troco se precisar. O comércio, à base de confiança, fica em uma estrada na zona rural de Delfim Moreira, lá em Minas Gerais. No local você encontra frutas, verduras, legumes orgânicos, doces e até refrigerantes. A ideia é do engenheiro aposentado, né, o mineiro José Cláudio da Silva, que passa grande parte do dia em um terreno na roça, né, de frente para a Serra da Mantiqueira, onde agora se dedica à agricultura. Segundo ele, a barraca fica sem ninguém lá porque eu tenho que estar produzindo para vender, né? Então, enquanto ele está lá plantando lá no mato, ele deixa os produtos que ele produziu ali na barraquinha na beira da estrada e o pessoal vai lá e paga, compra, pega e deixa o dinheiro lá. Bom, o seu Zé Cláudio, né, como ele é conhecido na região, disse que já tinha ouvido falar de ideias parecidas, né, em outros países e resolveu arriscar. Ele diz que
acredito e tenho certeza que esse é um dos caminhos para que a gente reverta a imagem de que o brasileiro é desonesto. Entretanto, né, Francisco, a mulher dele, a Maria de Fátima Pereira da Silva, duvida, né, da ideia do marido. Segundo ela, eu falei, não vai rolar, não vai rolar. E vocês, ouvintes, o que vocês acham? Vai dar certo ou não? Pois é, vamos esperar o pessoal responder, mas tem uma coisa, eu já tinha ouvido falar desse sistema, né, de onde o cara larga lá as mercadorias, o pessoal vai, pega, faz o troco e não sei o quê. Mas eu vi isso, me parece, na Alemanha ou na Europa. Não me lembro mais qual foi o país da Europa. Espero que dê certo, muito embora a gente tenha que deixar aí uma porcentagem de dúvida aí, apoiar um pouquinho a Maria de Fátima Pereira da Silva, que é a esposa do Zé Cláudio, porque não dá pra saber se vai funcionar ou não, né? Tomara que funcione, eu fico torcendo pra que funcione. Ô Francisco, só comentar aqui rapidinho, né? Realmente na Europa isso é muito comum, né? Eu sempre faço trilha. E em várias trilhas que eu fiz nesse período que eu morei na Europa entre 2012 e 2014, a gente sempre encontrava essas barraquinhas assim que o pessoal deixava lá para quem fazia a trilha, fazer um lanche no meio do caminho, né? Funcionava bem lá, né? A gente espera que funcione bem aqui no Brasil também. Pois é, já fizeram até uma experiência uma vez, acho que foi no centro do Rio, onde um cara largou uma banquinha de camelô com relógios falsificados, relógios vistosos, mais baratos, né? Relógios paraguaios, sei lá. E roubaram todos os relógios do cara. E ficou filmando. Porra, Francisco, aí subiu o nível do negócio, né? Relógio pra frutas e verduras. Não, pois é, não. Só tô dizendo assim que, bom, eu espero que de lá pra cá, isso já faz algum tempo, a coisa tenha evoluído, né? Não duvido que vai ter um pessoal de má fé que vai chegar lá, né? Mas comida eu acho que é ainda mais tranquilo, né? Com coisa assim, com objetos, né? Produtos, eu acho mais complicado fazer esse tipo de coisa. Exato. Olha, só pra complementar essa ideia de honestidade popular, vamos dizer assim, algum tempo atrás, não sei por iniciativa de quem, se foi da prefeitura ou se de alguma ONG, começaram em alguns bairros de Porto Alegre colocar nas paradas de ônibus como se fosse uma biblioteca, né? Assim, tinha revistas, alguns livros, tal, não sei o que, e tinha um cartazinho que dizia assim, pegue o que você quiser ler, mas não esqueça de depois devolver. E depois de algum tempo, aquelas prateleirinhas que foram montadas estavam todas vazias, não tinha absolutamente mais nada. Então, não sei se vai funcionar, digo de novo, torço para que funcione. Eu também torço para que funcione, né? E também, né, só complementando o que você falou, aqui também já fizeram esse experimento e houve vários casos assim não só de sumirem os livros, né, mas de vandalizar mesmo, às vezes você encontrar o livro rasgado, ou o pessoal botar papel no lugar do livro, coisas desse tipo, né? Mas agora só né, minha opinião sobre esse assunto, Francisco, eu acho que eu concordo lá com o Zé Cláudio, eu acho que a honestidade também ela é meio que um exercício, assim, eu acho que você tem que criar coisas para estimular as pessoas a serem honestas, entendeu? Concordo contigo, cara, eu concordo pra contigo. Criar esse hábito das pessoas a usarem as coisas coletivas sem depredarem ela. Vou dar só um exemplo rapidinho aqui para não estender muito o assunto, mas tá em fim de ano, tá em festa, né? Então a gente pode, o pessoal tá ouvindo isso aí enquanto ouve o CD lá da Simone. Aqui no Rio, há alguns anos, né, começou esse projeto dessas bicicletas coletivas, né? Que até aqui no Rio é o Itaú que fornece as bicicletas, né? É um serviço privado. Aqui em Porto Alegre também é Itaú. E no começo, você tinha muito caso, assim, de peças que eram roubadas e tal. Isso até acontece hoje, mas com o tempo isso foi diminuindo. Se você for olhar, assim, o número de depredação das bicicletas, ele cai com o tempo, né? Porque as pessoas foram roubar as bicicletas e depois elas viram que não dá pra fazer nada com elas. Exato. E aí, com o tempo, isso foi desestimulando o roubo das bicicletas então eu acho que falta um pouco isso no Brasil, sabe? Eu acho que a honestidade também é uma coisa construída culturalmente. Eu acho que falta experimentos como esse que obriguem as pessoas a serem honestas, vamos dizer assim. Não obriguem, né? Mas que estimulem esse comportamento. Exatamente. Vamos adiante. Agricultores passam a contar com um inseticida biológico que tem como princípio ativo um vírus de grande eficácia para controle da lagarta do cartucho, que é a principal praga do milho, que acomete também outras culturas como soja, sorgo, algodão e hortaliças. O primeiro inseticida à base de Baculovírus spodoptera, o cartucho VIT,
T será lançado no próximo dia 12 de dezembro, lá em Uberaba, Minas Gerais, como resultado da parceria entre a Embrapa Milho e Sogro de Minas Gerais e o grupo Vitae Rural. Segundo o pesquisador da Embrapa, Fernando Valicente, ele disse o seguinte: os baculovírus são agentes de controle biológico que não causam dano à saúde dos aplicadores, não matam inimigos naturais das pragas, não contaminam o meio ambiente, nem deixam resíduos nos produtos a serem vendidos nas gôndolas dos supermercados. Testes de biossegurança comprovaram que esses vírus são inofensivos a micro-organismos como plantas, vertebrados e outros invertebrados que não sejam os insetos. O baculovírus Spodoptera apresenta especificidade em relação aos insetos-alvo. Infecta e causa a morte da lagarta do cartucho, cujo nome científico é Spodoptera fujiperda, e da lagarta Spodoptera cosmioides. É mais ciência e menos agrotóxico da mesa do brasileiro. Mais um gol aí feito pelos brasileiros. E aí, Francisco, agora uma boa notícia aí, né, que vai causar sensação principalmente aí no Rio Grande do Sul, né? A empresa austríaca Megasus Horse Runner trabalha há 20 anos, né, no desenvolvimento de ferraduras feitas de plástico, que estão sendo popularizadas sob o nome de tênis para cavalos, né? Segundo a empresa, mais de 50% dos cavalos machucados morrem por problemas nas patas e ou nos cascos. Né? Dedicada a desenvolver uma substituta, né, para as tradicionais ferraduras de ferro, a empresa acaba de lançar uma versão que não só é feita de plástico, mas também possui uns clipezinhos assim, que permitem que a ferradura seja colocada e removida com facilidade, além de simplificar o ajuste, né, dessa nova ferradura ao pé do animal. Mais leve e flexível, né, a ferradura high-tech, né, também possui amortecedores dignos de tênis de corrida ou até mesmo melhores, né, já que, segundo os fabricantes, a sola se adapta aos mais diferentes solos. Ao contrário do que muitos podem imaginar, né, as ferraduras de ferro elas não machucam necessariamente o cavalo, né? Pelo contrário, elas são uma forma de proteger o animal dos danos causados pelo trote frequente, em diferentes solos e, né, com um considerado peso nas costas. Mesmo assim, né, o ferro é a forma mais rudimentar de fazer essa proteção, enquanto que a nova invenção promete dar ao animal a sensação de pés descalços, né, o que tem comovido pessoas no mundo todo. Então, os ativistas aí, o pessoal que defende os animais, curtiu a ideia, preocupadas também, né, com o bem-estar do animal, que há muito tempo nos ajuda. Muitos têm participado de campanhas, né, de financiamento coletivo lançadas pela marca em plataformas como o Kickstarter e o Indiegogo. Agora, né, graças ao sucesso dos financiamentos, quem quiser adquirir a inovação também pode comprar pelo site da empresa. As entregas se iniciaram em julho deste ano. Que bacana, né, cara? Até que enfim que estão fazendo uma revolução. Essa coisa de ferradura de ferro é uma coisa, sei lá, do velho oeste americano, né? Uma coisa já tem... É bem primitivo, né? Bizarro que ninguém tenha pensado nisso antes, né? Porque parece uma coisa meio óbvia, assim. Exato, é simples depois que alguém pensa e faz, né? Mas saindo lá das patas dos cavalos, vamos para os nossos celulares. Quebrou a tela do celular? Calma, o pesadelo vai acabar. Cientistas criaram um novo material que serve não só para resistir às pancadas, como para se curar sozinho caso o smartphone sofra quebras ou arranhões. O material foi desenvolvido por químicos da Universidade da Califórnia, em Riverside, nos Estados Unidos. Foi feito um teste em que uma peça foi quebrada ao meio. Segundo o químico chinês Xiao Wang, que lidera o estudo, foram necessárias 24 horas para que as duas partes voltassem a ficar unidas. O fenômeno é possível porque o material composto de polímero esticável e de sal iônico consegue se expandir até 50 vezes mais em relação às dimensões originais. Isso acontece porque íons e as moléculas se atraem intensamente. Esse não é o primeiro material criado com essa capacidade de autocura, mas é o primeiro que conduz eletricidade. Afinal, de nada adianta ter uma tela que não funcione aos toques do usuário. Alguns modelos da marca coreana LG, por exemplo, já usam tecnologia semelhante na parte de trás do aparelho, mas não na tela, pois até então não havia materiais regenerativos que conduzissem
eletricidade. Isso aí é uma mão na roda para muita gente. Eu tenho um amigo, cara, que o celular dele ele compra, pega novinho, 2 dias já tá com a tela toda rachada. Então, parabéns aí, ô Eco. Essa é pra você, cara. Tu tá salvo depois dessa. Pois é, Francisco, é uma grande evolução realmente. Pessoal desastrado aí que não consegue ficar com a tela do celular no lugar, vai ser uma mão na roda. Bom, continuando aqui, né, Francisco? Vamos falar aqui de ciência no Brasil. Realizar uma operação de escolta militar não deve, né, estar entre as missões mais simples de executar, especialmente em locais pouco explorados. Mas se depender, né, dos resultados da pesquisa de mestrado de Alexander Yan, que em 2017 concluiu o mestrado de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Minas Gerais, não só as autoridades, mas muitos outros profissionais poderão contar com uma importante colaboração no futuro em tarefas que envolvam deslocamento. O especialista desenvolveu uma técnica capaz de coordenar um grupo de robôs para que eles guiem pessoas e animais em ambientes que não são totalmente conhecidos. Com isso, será possível ganhar tempo e evitar obstáculos ao longo do caminho. Durante a ação, os robôs se comunicam em forma como se fosse uma cerca virtual, né, ao redor do agente que vai ser conduzido. Segundo o Luciano Pimenta, que é professor de Engenharia Eletrônica da UFMG e foi orientador do Alexander e também é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas Autônomos e Cooperativos, né, o INSAC, ele diz o seguinte: imagine que você deseja levar um grupo de animais de um lugar para o outro em uma grande fazenda. Com os robôs coordenando o trajeto, o caminho percorrido será sempre o menor, além de proporcionar uma rota sem riscos, livre de buracos, por exemplo. Bom, o trabalho do Alexander foi um dos selecionados também, né, para ser apresentado na I3E, International Conference on Robotics and Automation, na INCRA, de 2017, principal conferência internacional da área de robótica, realizada entre os dias 29 de maio e 3 de junho, né, em Singapura. Dos mais de 2.000 artigos submetidos para aprovação da organização do evento, apenas 41% deles foram aceitos, né, e entre eles estava o do Alexander e o do Luciano. Segundo o Alexander, foi a melhor sensação da minha vida. Todo mundo da área de robótica conhece a INCRA e tem um desejo de participar. Bom, o agora ex-aluno da UFMG, né, iniciou recentemente o doutorado na Universidade Técnica da Renânia, do norte da Westfália, na Alemanha, onde pretende desenvolver um sensor de localização em 3D de baixo custo. Seu projeto de mestrado foi desenvolvido com a colaboração de David Saldanha e Mário Campos, né, doutorando e professor da UFMG, respectivamente, e também de André Santos, né, que é docente da Universidade Federal de Viçosa, também em Minas Gerais, a UFV, e do pesquisador Reza Yavanmardi, se é que eu pronunciei correto, né, ex-aluno de doutorado da UFMG. Além do INSAC, né, o trabalho recebeu apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, né, a FAPEMIG, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, o CNPq, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Que bacana, né, cara? Bem legal. Bem específico, mas bem legal. Só comentando, né, Francisco, mas se a gente pensar, se a gente conseguisse fazer uma coisa que fosse bem pequenininha, né, talvez fosse uma grande revolução para pessoas cegas, né? Essa coisa ela pode ser expandida aí para diversas aplicações. Isso aí é só uma sementinha, cara. Exatamente. O Brasil venceu pelo segundo ano consecutivo a premiação global Jovens Pesquisadores, promovida pelo GBIF, The Global Biodiversity Information Facility. Desta vez, a vitoriosa foi a baiana Itana Oliveira, estudante de doutorado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que desenvolveu uma pesquisa pioneira sobre a influência de uma usina hidrelétrica nas comunidades de formigas. Quer dizer, a Itana Oliveira, ela foi fundo, né, cara? Tá se preocupando aí com comunidades de formiga, que eu acho que é válido, né? É válido sim, eu acho. E recebeu um prêmio. Bacana isso. Com certeza, né, Francisco? É sempre importante ter esses estudos porque, né, por exemplo, no caso das hidrelétricas, as pessoas sempre defendem a hidrelétrica dizendo que é energia limpa, né? E muitas vezes uma hidrelétrica pode ser mais agressiva para o meio ambiente, né, causar mais impactos do que uma usina nuclear, por exemplo. Eu, particularmente, não tenho dúvida disso, cara. Porque existe todo esse preconceito, né, contra a usina nuclear no Brasil. Às vezes, você for pensar em todas as coisas, né, inundação e não sei mais o que, aí você muda o microclima da região e uma série de coisas que a hidrelétrica faz. Fora o fato de que você diminui, né, a oferta de água potável
para desviar para a produção de energia. Então, eu acho que esse tipo de trabalho que estuda outros impactos da hidrelétrica são essenciais, né? No caso aqui, puxando sardinha para minha área, né? Que é a parte de engenharia elétrica. Bom, mas olha só, inclusive as hidrelétricas têm por padrão, na maioria dos casos, dizimar, né? Locais onde tinha cidades ali ou vilarejos, porque acaba inundando tudo para poder fazer lá o reservatório de água, né? Exatamente, né? E só lembrando aqui um caso histórico no Brasil, né? A gente tem um exemplo de Itaipu, que você tinha uma das maravilhas, vamos dizer assim, do estado do Paraná, eram as 7 quedas que foram simplesmente destruídas com a construção de Itaipu, né? Exatamente. Bom, vocês continuando aqui, né? O Brasil ele acabou de conquistar também um resultado histórico na 9ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, né, a OLAA, né, ele ganhou 5 medalhas, né, 4 de ouro e 1 de prata, que colocaram o país na liderança do quadro geral. Olha aí, nessa Olimpíada a gente ficou na liderança. Todos os medalhistas são do estado de São Paulo, como por exemplo a jovem Miriam Harumi, de 17 anos, que coleciona mais de 40 premiações em competições científicas nacionais e internacionais. Que menininha é essa tal de Miriam Harumi, hein? Parabéns. É japa. Sim, sim. E aqui o japa, né, foi um elogio, né, não foi nada preconceituoso. Com o resultado conquistado na competição realizada entre 8 e 14 de outubro na cidade de Antofagasta, no Chile, o Brasil alcança a marca de 26 medalhas de ouro, 15 de prata e 4 de bronze, né, nas 9 edições da OLAA. No total, 50 estudantes do ensino médio de 10 países da América Latina participaram da Olimpíada. O coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né, o João Batista Garcia Canali, ressalta que o objetivo não é a competição entre os países, né? A OLAA, segundo ele, é uma grande oportunidade de integração internacional, né, entre as nações latino-americanas. Ele diz o seguinte: por meio de iniciativas como a OLAA, desejamos unir as nações, fomentar e popularizar a astronomia e a astronáutica entre os países participantes e despertar o interesse nos jovens pela astronomia e pelas ciências espaciais. Bom, o Canali, ele destacou ainda, né, que a Olimpíada Latino-Americana é a única modalidade internacional a realizar provas em que os alunos de diferentes países são também avaliados, né, em grupos multinacionais. Além disso, é a única Olimpíada que exige que os grupos sejam de ambos os gêneros, né? Ao promover as provas em grupos multinacionais, o objetivo é mostrar aos participantes que a ciência se faz em grupos e entre pessoas de diferentes países, né? Esta é a filosofia das provas, tanto a teórica quanto a de foguete. Para 2018, né, a OLAA já tem o seu país sede definido, né, e a próxima edição vai ser lá no Paraguai. E aqui só um comentário, né, eu concordo com ele que essa é uma coisa muito importante e quem trabalha com ciência sabe disso. Às vezes você tem um cara que ele é muito bom, por exemplo, ele é um grande matemático, mas o cara não consegue trabalhar com ninguém. Então ele não consegue fazer nenhuma ciência que seja praticável, vamos dizer assim, de modo geral, porque a ciência é em grande parte um trabalho em equipe. Sim. Você conhece a construtora Odebrecht, ô Jorge? Conheço, Francisco, conheço. Acho que todo mundo conhece hoje em dia, né? Não pelos motivos ideais. Feito dessa construtora. Ela venceu em Nova York 2 prêmios no Global Best Project entregue pela revista Engineering News Record, conhecido como o Oscar da Engenharia, pelas obras executadas no Parque Olímpico e no novo terminal do aeroporto do Galeão, ambas no Rio de Janeiro. Segundo o diretor regional da Odebrecht no Rio, Pedro Pacheco, ele diz o seguinte: nos últimos anos vencemos muitos prêmios de obras executadas em diferentes países, mas essa é a primeira vez que nossa empresa ganha não um, mas sim 2 prêmios no Brasil, o que nos enche de orgulho. Bom, fundada em Nova York em 1917, a Engineering News Record é considerada a publicação mais influente do mundo da engenharia. Há 5 anos, a revista decidiu criar o Global Best Project e a Odebrecht foi uma das grandes vencedoras. Então o pessoal que não pode nem sequer ouvir falar no nome da Odebrecht, né, fique sabendo que a gente não pode culpar a empresa, assim como uma entidade, né, pelas coisas que os seus proprietários ou seus executivos fazem de errado. Então fica aí o parabéns para o pessoal que trabalha duro na Odebrecht. Só complementando, né, Francisco, que você falou, a gente chegou a comentar isso ano passado, né, quando a gente falou de um prêmio que a Odebrecht também ganhou na construção do túnel da linha 4 do metrô aqui no Rio, também eles foram premiados lá em Singapura. Uma coisa são os profissionais que trabalham na Odebrecht, isso é o corpo técnico da
empresa. Outra coisa é a diretoria, é o pessoal que, né, mais político da empresa e que está envolvido em coisa errada. A gente tem que separar essas duas coisas, né? Só dando exemplo de outras empresas internacionais, né? Os executivos da Bayer, por exemplo, se envolveram com o partido nazista, mas uma coisa é o corpo técnico da Bayer, outra coisa são os executivos que apoiavam o nazismo. Cara, eu nunca ouvi falar de ninguém do corpo técnico da Bayer, mas se é Bayer, é bom, cara. Ah, com certeza, né? A Bayer tem uma influência gigantesca no mundo. Bom, continuando aqui, né? Enquanto a mídia tupiniquim, Francisco, escolhia a funkeira carioca Anitta, né, como a mulher do ano, a Global Graphene Challenge Competition, uma competição internacional promovida pela empresa sueca Sandvik, né, que busca soluções sustentáveis e inovadoras pelo mundo, premiou outra representante, né, da mulher brasileira. Foi a também carioca Nadia Ayad, que é recém-formada em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia, né, que fica localizado aqui na cidade do Rio de Janeiro, e ela venceu a competição sueca concorrendo com outros 9 finalistas. O desafio era criar uma nova utilização para o grafeno, que é um material extremamente fino, né, derivado do carbono. Ele é transparente e 200 vezes mais forte que o aço, né? Para fazer o grafeno, né, basicamente você tem que pegar uma camada, né, da espessura de um átomo de grafite, né? Você vai tirando o grafite até ficar com uma camada que tem uma espessura exatamente de um átomo. Isso é o grafeno. Bom, a Nadia, né, ela criou um sistema de dessalinização e filtragem de água usando o grafeno, que possibilitará, né, o acesso à água potável a milhões de pessoas no mundo, além de reduzir os custos com energia. A previsão é que, num futuro próximo, o acesso à água será um problema enfrentado em grande parte do planeta, daí a enorme importância, né, da criação da engenheira. A Nadia ganhou uma viagem à Suécia para estudar na sede da Sandvik, ao lado de outros pesquisadores de todo o mundo. E ela também visitará o Graphene Center, né, da Chalmers University. A engenheira já havia estudado, né, 1 ano na Universidade de Manchester, na Inglaterra, e a intenção de Nadia agora é fazer um PhD, né, um doutorado, ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido, já que acredita, né, que ali ela terá mais possibilidade de pesquisa no exterior do que aqui no Brasil, o que infelizmente é verdade, né, embora, né, nessas pesquisas com grafeno a gente tenha conseguido se destacar bastante aqui no Brasil, apesar dos pesares, né, mas eu entendo a posição dela. É que pode ser que aqui com relação ao grafeno seja, a gente tem alguma prerrogativa aqui no Brasil, mas eu acho que essa afirmação tem a ver com, de um modo geral, né, as boas cabeças do Brasil acabam indo para o exterior para poder fazer as suas pesquisas, porque aqui no Brasil pesquisa realmente não recebe nenhum incentivo, vamos dizer assim, né? Mas deixa eu só te comentar, Francisco, já que eu sou uma pessoa que está dentro desse métier aí, talvez o mais difícil não seja nem a pesquisa em si, que já tem uma série de problemas, mas o mais difícil é quando você quer transformar a sua pesquisa num produto. Parece que aí o governo ele não consegue entender que existe algum momento em que você fica entre a universidade e a indústria, porque o governo ele tem projetos para a universidade e ele tem projetos para a indústria. Não estou dizendo que são bons projetos, estou dizendo que ele tem, mas ele não tem nenhum projeto para quem está no meio disso, entendeu? Para o cara que está tentando migrar um troço da universidade para a indústria. E aí você acaba não tendo apoio nenhum, né? Aí tu vai para fora do país, né, cara? Exatamente. Bom, todos os anos, quando a gente faz a nossa retrospectiva, a gente sempre acaba falando do prêmio Nobel, ou Nobel, como alguns gostam de dizer, né? A gente não vai se estender muito, né, em todos os prêmios de 2017, mas a gente vai citar um que é exatamente o que foi dado ao pessoal que conseguiu conquistar esse prêmio na área de química. Os cientistas Jacques Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson conquistaram o Prêmio Nobel de Química de 2017 por desenvolver a criomicroscopia eletrônica para determinação estrutural de alta resolução de biomoléculas em soluções. O anúncio foi feito pela Academia Real das Ciências da Suécia. O Jacques Dubochet é suíço, o Joachim Frank é alemão e o Richard Henderson é escocês. Os premiados, explicou o júri, desenvolveram a criomicroscopia eletrônica, que é uma técnica que permite observar em alta resolução biomoléculas, método que levou a bioquímica a uma nova era. Os pesquisadores podem agora congelar biomoléculas e visualizar processos
que nunca tinham visto antes, fato decisivo para o entendimento básico da química da vida e do desenvolvimento de medicamentos, argumenta a decisão. O método permite que os cientistas parem as moléculas no meio do seu processo orgânico e entendam o que está ocorrendo dentro dela. Essa técnica foi desenvolvida em 2013 pelos 3 pesquisadores e foi utilizada para visualizar as estruturas presentes no vírus da Zika, coisa que não seria possível com outras tecnologias. O mesmo processo foi usado para observar a resistência bacteriana quando as células não respondem aos antibióticos de maneira suficiente. E aqui eu queria dizer uma coisa. Alguém pode falar assim, pois é, mas esse pessoal desenvolveu essa técnica em 2013, está ganhando um prêmio Nobel agora em 2017. Sim, aliás, a pesquisa desse pessoal aí começou em 1990, tá? A gente só não vai falar muito disso agora. É assim, às vezes leva aí vários anos para que esses pesquisadores ganhem, né, o prêmio Nobel. Não é necessariamente coisas feitas no ano da premiação, certo, Jorge? Com certeza, nem seria possível, porque quando você propõe uma coisa nova, isso aí vai passar, várias pessoas vão replicar o seu experimento, isso aí vai ser debatido mundo afora, em várias universidades, em várias conferências, e aí só quando a coisa já está muito consagrada, né, é que você realmente ganha o prêmio, né? Então o cara normalmente tem um delay aí de uns 20 anos. Isso é bem comum. Bom, Francisco, agora uma outra boa notícia de 2017, né? Esse ano que não foi nada bom para os brasileiros. A poliomielite está prestes a ser erradicada. A doença contagiosa, também conhecida como paralisia infantil, pode atacar a medula espinhal e causar atrofia muscular e paralisia. Desde a iniciativa global de erradicação polio, né, que foi lançada em 1988, quando eu tinha 1 ano de idade, veja você, o número, né, de casos da doença diminuiu 99,9% graças à vacinação, e isso no mundo todo. Em 2016, apenas 19 casos foram registrados e em 2017, esse ano, tivemos apenas 8 casos, então está muito perto de ter 0 paralisia infantil no mundo. Que bacana, né, cara? Que bom. Beleza mesmo, cara. Uma coisa que aterrorizava, né, o pessoal antigamente, agora tá praticamente extinto. Inclusive, a minha família tem um caso dessa doença. Meu irmão mais velho teve, hoje, depois de várias cirurgias, ele praticamente não tem grandes consequências, mas durante a infância foi complicado para ele. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos falar um pouquinho do outro mundo. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou agora, dia 5 de dezembro de 2017, que suspendeu o Comitê Olímpico da Rússia, o COR, né, o COR, dos Jogos de Inverno de 2018 em Pyeongchang por doping de Estado, mas permitiu que os atletas do país participassem de maneira neutra, ou seja, sem a bandeira ou sem o hino nacional da Rússia. A comissão executiva do COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, reunida lá em Lausanne, na Suíça, tomou a decisão após ter acesso aos resultados do chamado relatório Schmid, que investiga o doping de Estado na Rússia. Quando a gente doping de Estado, significa que o país, o Estado, né, está envolvido na coisa. O presidente do Comitê Olímpico Russo, o tal de Alexander Chukov, também foi suspenso como membro do Comitê Internacional. O COI ainda impôs uma multa de 15 milhões de dólares ao Comitê Olímpico da Rússia para cobrir os custos das investigações sobre o caso e da prevenção futura do doping. Além disso, o COI baniu vitaliciamente o vice-primeiro-ministro russo, né, o Vitaly Mutko, dos Jogos Olímpicos por seu papel no programa estatal de doping, que alcançou seu auge nos Jogos de Inverno de Sochi em 2014. O Mutko, esse cara aí, né, o Vitaly Mutko, que na época era ministro dos esportes, preside hoje o comitê organizador da Copa de 2018 a ser realizado na Rússia. Ai, meu Deus do céu, o que será que vem por aí? Será que ele vai dopar os jogadores de futebol agora na próxima Copa, ô Jorge? Não duvido de nada, né, cara? Esse daí tá parecendo que tava no Comitê Olímpico aqui do Brasil, né? Tava em boa companhia. Esse negócio de doping, né, nas equipes de atletas da Rússia, você sabe que essa coisa é resultado da Guerra Fria, né? Onde havia uma competição
entre os Estados Unidos e a Rússia, para quem se dava melhor em viagens espaciais, nos esportes, nas artes, em todos os aspectos, né? Essa coisa começou lá na época da Guerra Fria, e o pessoal que assistiu, aí eu acho que o Rocky 4... Exatamente, Rocky 4 tem esse negócio de doping, né? Tem o personagem lá do Dolph Lundgren, né? Que era um super atleta feito por drogas, né? Exato. Então, que pena, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. E agora, Jorge, vamos voltar aqui para o nosso Brasil, e falar um pouquinho a respeito de nós mesmos. Vamos lá. Brasil. Então, Francisco, o mundo descobriu algo que, né, acho que a gente já sabia, né? Que o Brasil é um país sem noção. O Brasil ficou aí em segundo lugar como o país com pior noção da própria realidade, né? Segundo aí o pessoal, os brasileiros têm a tendência de perceber um quadro pior do que a realidade, ou tem pouca familiaridade com as características do seu próprio país. Segundo essa pesquisa, né, realizada em 38 países, os brasileiros só ficam à frente dos sul-africanos em um ranking que mede a percepção equivocada que as pessoas têm da realidade à sua volta. Elaborado pelo Instituto Britânico Ipsos Mori, o levantamento confrontou dados oficiais com a percepção que as pessoas têm deles. As perguntas dos entrevistadores incluem temas como taxa de homicídio, criminalidade de estrangeiros, consequências de ataques terroristas, saúde, religião, consumo de álcool, entre outros. O ranking da pesquisa, chamado Índice de Percepção Equivocada, é liderado pela África do Sul, Brasil, Filipinas, Peru e Índia. Já o outro extremo da lista, que mostra os países onde a população mostrou estar atenta à sua própria realidade, é encabeçado por Suécia, Noruega, Dinamarca, Espanha e Montenegro. Então, vamos dar aqui uns exemplos. Olha só, com relação à pergunta quantas garotas de 15 a 19 anos engravidam no Brasil, os brasileiros acreditam que 48% dão à luz, mas os dados oficiais mostram que são apenas 6,7%. E quando questionados sobre quantos estrangeiros compõem a população carcerária do Brasil, os brasileiros em média disseram acreditar que a taxa chega lá pelos 18%, mas o número oficial é de 0,4%. O mesmo se repete com os homicídios. Quando questionados se acreditam que a taxa de homicídios é mais alta no país hoje do que em 2000, 76% das pessoas afirmam que sim. Mas segundo o Instituto, a taxa, apesar de alta, é a mesma, ou seja, cerca de 27 homicídios por cada 100 mil habitantes. E cada 100 mortes de mulheres entre 15 e 24 anos, quantas foram causadas por suicídio? Essa seria a pergunta. Os brasileiros afirmam que são em média 29, mas o número real é de 4,3. Exatamente, Francisco. E eu diria, se a gente fizesse um recorte aí, ó, por estado, hein, o pessoal aqui do Rio ia ficar em primeiro lugar, Francisco. O pessoal aqui do Rio é totalmente sem noção da realidade do estado. Pois é. Um exemplo disso é que, né, as pessoas, vou pra fila do ônibus, assim, as pessoas gritam em alta voz, nunca houve uma violência como essa na história do Rio de Janeiro, sendo que a violência hoje, ela é 1/3 do que ela era em 2000, né, período 99 e 2000, que foi o período mais violento do Rio. Isso é uma coisa bem comum aqui no Brasil, né? E em temas, né, Francisco, que envolvem economia e status social, os brasileiros também cometeram erros. Segundo a pesquisa, né, os entrevistados apontaram que 85% das pessoas no país possuem um smartphone, mas a taxa real é 38%, né? Quer dizer, nem metade dos brasileiros tem smartphone. Os brasileiros também superestimam, né, a quantidade de carros registrados por habitante. Segundo os entrevistados, são 68 para cada 100 pessoas, mas o dado correto é 40. Em temas como religião, os entrevistados mostraram subestimar dados também. Quando questionados qual é a taxa de pessoas que acreditam em Deus no país, os brasileiros responderam que está ali entre uns 80%. Mas as pesquisas oficiais mostram que 98% dos brasileiros acredita em Deus, né? Não necessariamente vão à igreja, mas 98% dos brasileiros defendem a existência de algum tipo de divindade, né? Exato, mas os brasileiros se saíram bem em relação a países como os Estados Unidos, Suécia, Noruega e Alemanha, quando confrontados com a pergunta: algumas vacinas causam autismo? Apenas 10% dos brasileiros disseram acreditar nessa correlação equivocada. 35% não souberam responder e 54% apontaram que tal informação é falsa. Entre os norte-americanos, por exemplo, 19%
disseram acreditar em uma relação entre vacina e autismo. Entre os suecos, 25% apontaram uma relação de causa e efeito. Os cidadãos de Montenegro e da Índia apareceram como os mais ignorantes. 44% dos entrevistados de cada país afirmaram acreditar na falsa relação. Segundo o diretor de pesquisa da Ipsos Mori, o Bob Duffy, existem vários motivos para as pessoas terem uma falsa noção, mas o principal vilão é a tendência de focar demasiadamente em aspectos negativos. Agora eu estou falando aqui, na minha opinião, a opinião do Francisco, os meios de comunicação se esmeram muito mais em falar de desgraças do que de coisas boas, que aliás, as coisas boas nem são consideradas notícias, né, para a grande maioria aí dos jornais televisivos, impresso, enfim. O pessoal gosta mesmo é de ficar tirando a última gotinha da notícia ruim. Ah, isso é com certeza, né, Francisco? Que tem um sensacionalismo muito grande, né? Eu vou dar um exemplo aqui de novo da nossa situação aqui no Rio, né? Provavelmente todo mundo no Brasil inteiro viu essa questão da invasão da Rocinha e tanque de guerra e exército e não sei, marinha e não sei mais o que. E se você fosse fazer uma notícia séria sobre a violência no Rio, você concluiria que a Rocinha não é tão perigosa assim como as pessoas colocam, e que os bairros mais perigosos do Rio de Janeiro são Bangu e Pavuna, que você nunca ouviu falar nas notícias, né? Então, quer dizer, você cria um sensacionalismo em torno das coisas e você vai ao tempo todo falando de crime, e obviamente que numa cidade, né, ou com mais de 7 milhões de pessoas, ou num país com 200 milhões de pessoas, se você quiser só falar de crime, você sempre vai ter um crime novo pra falar. Exatamente, é bem por aí. Bom, vamos deixar esse negócio de sensacionalismo de lado, Francisco, e vamos agora para outro tipo de crime. A obra-prima, né, de Oscar Niemeyer, abandonada lá no Líbano, e que passou a ser palco, Francisco, veja você, de execuções em guerra, né? Está acontecendo lá na cidade de Trípoli, né, no Líbano, onde um conjunto de prédios de concreto está há anos abandonado, né? Não são edifícios comuns, né, mas são verdadeiras obras de arte da arquitetura assinadas aí pelo falecido arquiteto carioca Oscar Niemeyer, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas não deixa de ser prédios importantes. O arquiteto brasileiro, né, que projetou os edifícios de Brasília, foi escolhido na década de 1960 para desenhar o Centro Comercial Internacional de Trípoli. Na época, o Líbano vivia o seu auge econômico e era considerada a capital financeira do Oriente Médio, era, sei lá, tipo a Dubai da época. A construção começou em 1967 e só foi concluída quase 10 anos depois, em 1974. Mas essa obra do Niemeyer nunca chegou a cumprir a sua função. A Guerra Civil do Líbano, né, que começou em 75 e durou até 1990, interrompeu esse boom econômico e o conjunto de prédios projetado pelo arquiteto chegou a ser alvo de ataques e ocupado por milícias. Todos esses prédios que estavam prontos para funcionar nunca foram usados. Há histórias até de execução de pessoas nesse prédio durante a Guerra Civil. Dá para ver as balas nas paredes, conta o arquiteto libanês Wassim Nagy. As belas curvas de concreto resistiram às agressões da guerra, mas foram abandonadas após o fim do conflito. Em vez de congressos e feira de comércio e tecnologia, o que impera dentro da cúpula redonda projetada pelo Niemeyer é o silêncio. É como um oásis de concreto. Eu posso enxergar a obra como um útero com um bebê dentro, um bebê que nunca chegou a nascer, diz esse arquiteto aí libanês, Wassim Nagy. E ele conclui: Trípoli teve a sorte de receber esse projeto no coração da cidade, mas o projeto teve o azar de estar em Trípoli, que é uma coisa triste de se saber, né, Jorge? Exatamente, inclusive nós tivemos esse problema aqui no Brasil, Francisco. O Niemeyer fez obras de arte lá no Cerrado e teve o azar de estar no Brasil, e aí os políticos foi tudo pra lá e sujou a obra. Exato. Vamos adiante, então. Vou descrever a sua profissão dos sonhos, né? E a profissão dos sonhos de muita gente. Sommelier de maconha. Quem nunca quis? Que isso, rapaz? Por que tu tá falando isso de mim, cara? Olha aí, Francisco. Vai dizer que tu não queria viver a vida só tendo que provar maconha, Francisco? Não. Vai, segue adiante. Bom, em uma das maiores empresas produtoras de maconha do Canadá, né, um homem tem a palavra final sobre a qualidade do produto. O nome dele é Rad Kovacevic.
e você pode chamá-lo de sommelier de cannabis da empresa Canopy. Como chefe da experiência do consumidor da corporação Canopy Growth, que é uma produtora de cannabis em Ontário, o trabalho de Kovacevic é garantir que a empresa ofereça a maconha da melhor qualidade possível. Sua empresa produz maconha medicinal para pacientes em todo o Canadá, onde o uso recreacional é proibido, mas os médicos podem prescrever a substância para pacientes com fins medicinais, como por exemplo, para tratar dores. Exato, agora vocês estão entendendo porque eu falei, no início desse episódio, o meu amigo sommelier Jorge Virgílio, até porque daqui a pouco vocês vão saber o que é que o Canadá, o sommelier e o Jorge têm em comum. Olha aí, suspense, tá parecendo o João Kleber isso aqui. Exato, mas vamos adiante. Lembra daquele voo da Malaysian Airlines, o MH370, que desapareceu? Pois bem, desde que o TemaCast começou lá em 2014, que nós temos falado desse desaparecimento e todo ano constatamos que não foi possível encontrar nada, quer dizer, a coisa não vai para lugar nenhum. Mas olha só, agora em outubro, um relatório sobre o desaparecimento do voo há mais de 3 anos apontou que o mistério sobre o destino do avião e das 239 pessoas a bordo é quase inconcebível. O relatório foi divulgado no dia 4 de outubro de 2017 pelo Escritório de Segurança do Transporte da Austrália. Esse relatório afirma que as autoridades não estão mais perto de saber o motivo do desaparecimento da aeronave, apesar de, no ano passado, as buscas terem estreitado em uma área de 25 mil quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico, que seria a região mais provável para a queda do avião. O Boeing 777, com 227 passageiros e 12 tripulantes, desapareceu dos radares quando ia de Kuala Lumpur para Pequim no dia 8 de março de 2014. As razões não podem ser estabelecidas com certeza até que a aeronave seja encontrada, diz o relatório de 440 páginas. É quase inconcebível e certamente socialmente inaceitável na era moderna da aviação, com 10 milhões de passageiros embarcando em voos comerciais todos os dias, que uma aeronave comercial suma e que o mundo não saiba com certeza o que aconteceu com ela e com aqueles que estavam a bordo, diz esse relatório. As buscas no Oceano Índico cobriam uma área de vários milhões de quilômetros da superfície do mar a oeste da Austrália. Depois que uma pesquisa subaquática mapeou 710 quilômetros quadrados no fundo do mar e uma profundidade de mais de 6 mil metros, foram as maiores buscas do tipo na história da aviação, segundo o relatório. Apesar de outros métodos, como o estudo de imagens de satélite e de correntes oceânicas, as buscas foram interrompidas pelos governos da Malásia, China e Austrália em janeiro de 2017. Então, se tivermos alguma notícia a respeito dessa aeronave, vai ser assim por pura sorte, por um acontecimento aleatório, porque as buscas foram interrompidas. Lamentável. Exatamente, Francisco. E agora falando de outra tragédia, na aviação, vamos falar aqui da tragédia da Gol, Depois de 11 anos, Francisco, a Justiça Federal do Mato Grosso condenou a 3 anos de reclusão os pilotos americanos Joseph Lepore e Jean-Paul Palladino pelo acidente do avião da Gol que deixou 150 mortos em 29 de setembro de 2006, em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Lepore e Palladino pilotavam um jato Legacy que colidiu com o Boeing da companhia aérea. Segundo a Justiça Federal, o processo judicial transitou em julgado em 2015 e até agora era debatido o cumprimento da sentença. A decisão já foi informada à Polícia Federal, ao Ministério das Relações Exteriores e à Interpol. A sentença é do juiz federal André Périco Ramírez dos Santos e a prisão, segundo o despacho do magistrado, deve ser imediata. Então, depois de 11 anos, finalmente, o pessoal foi condenado lá pela irresponsabilidade deles. Exato. Inclusive, pelo que me consta, a última notícia que eu tive desses dois pilotos aí, desses dois americanos, eles, assim que aconteceu o acidente e tal, poucos dias depois, eles já foram lá para os Estados Unidos e não querem nem saber da história. Tomara que vocês sejam presos, tá? E agora, para encerrar este episódio, eu gostaria de dizer a vocês que em 2017 também houve um evento muito importante que deve ser citado aqui no TemaCast, tá? De retrospectiva, que foi o casamento de um podcaster
muito bacana, um cara muito querido e que ocorreu agora no finalzinho do ano e eu gostaria que ele falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, só para adiantar, quem se casou foi Jorge Virgílio e a Maria. Fala pra gente aí como é que foi esse negócio, Jorge. Pois é, né, Francisco? A gente já estava noivo, né, desde o começo do ano. E no meio do ano eu fui convidado, né, para fazer o doutorado lá em Montreal, no Canadá, né? Por isso que o Francisco ficou jogando piadinha aí o episódio inteiro. Eu trabalho com transmissão de energia sem fio e vou desenvolver minha pesquisa, né, junto com um professor da Escola Politécnica de Montreal nos próximos 4 anos, né? Professor para sommelier, né? Certamente. Não. Professor de engenharia elétrica, Francisco. Nada a ver com maconha. Um chinês, sabe, aquele regime de trabalho 17 horas por dia ou mais. Enfim, então, como eu iria me mudar para Montreal, a gente acabou acelerando o processo aí do casamento e nos casamos lá em Brasília, que ela mora em Brasília, né? A gente se casou agora no finalzinho de setembro para correr os papéis do visto, né, essas coisas, e a gente está indo agora no final do ano. E aí ano que vem já estarei lá em Montreal e vou ter que me ausentar do Rio, infelizmente, por 4 anos. Exato, para quem ainda não conseguiu juntar uma coisa com a outra, a Maria, que é a esposa do Jorge, é a Maria Freire, agora Maria Freire